Bom, boa tarde, bem-vindas e bem-vindos ao segundo fórum hoje, que nós vamos falar do envolvimento público no combate às fake news. Meu nome é Manuel, eu vou moderar esse fórum e eu trabalho para a Caritas Alemã, que é uma organização da Igreja Católica e que trabalha na ajuda humanitária, na cooperação internacional, junto com seus parceiros em mais que 80 países. E a minha função eu sou o responsável dos projetos, ou pelos projetos no Brasil. E no Brasil, o nosso enfoque é no âmbito das estruturas sociais. Aí enfocamos bastante o combate à violência, nas questões socioambientais, onde a mudança climática, a adaptação, a mitigação são temas cruciais que trabalhamos, e a prevenção a catástrofes e incidência política. Então, como vocês podem ver, são assim, temáticas bem interconectadas, na real. E nesse contexto, temos também uma nova cooperação relativamente recente com o Centro Sabiá, né, do qual o Carlos está hoje aqui nesse fórum, e trabalhamos em conjunto um projeto para a convivência com o semiárido, né, estratégias de adaptação também à mudança climática, desde o começo desse ano. E também na pandemia, nesse sentido, teve um impacto muito forte, porque tanto no planejamento do projeto, quanto nas atividades que transcendem no projeto, a pandemia nos prejudicou um pouco. O Carlos e eu tínhamos planejado de realizar alguns eventos, considerando a adaptação à mudança climática aqui na Alemanha, e tivemos que cancelar esses eventos. E nesse momento surgiu a ideia que o Carlos poderia participar da mesa redonda, né? E ele topou essa ideia e estou muito feliz de ter ele hoje aqui, porque o Centro Sabiá, ele realiza um trabalho, né, muito interessante no âmbito da comunicação também, então encaixa perfeitamente hoje nesse fórum. E no combate às fake news, né? As fake news nós entendemos aqui como uma estratégia, né, originalmente da extrema direita, da direita populista, uma estratégia de comunicação que se mostrou claramente muito bem sucedida a partir de 2016, né, com o Brexit, a eleição do Trump, e infelizmente o Brasil, com a eleição do Bolsonaro, virou meio um caso quase emblemático, né, de sucesso dessa estratégia de comunicação, tanto no momento da eleição do Bolsonaro, quanto no dia a dia da política, né, dele e do governo dele, que usa essa comunicação para atacar de uma forma violenta, né, inimigos políticos, para incentivar a violação de direitos humanos, a destruição do meio ambiente, e também para deslegitimizar valores democráticos, espaços democráticos, atores democráticos, né? E bom, nós percebemos, incluindo a nós mesmos, que as organizações da sociedade civil foram meio pegos de surpresa ao começo, né? Agora já faz um tempo que esses desenvolvimentos estão acontecendo, mas ainda estamos lutando, as organizações da sociedade civil de um âmbito mais progressista, né? Estamos lutando ainda de desenvolver respostas concretas a esses desafios, né? E estou extremamente feliz que hoje, nesse fórum, podemos conhecer dois exemplos, como se pode reagir a esses desafios de uma maneira concreta, né?
vimos como duas organizações da sociedade civil, uma que é mais do movimento feminista e uma que é mais do movimento agroecológico do Brasil, quais problemas essas organizações enfrentaram, mas, sobretudo, como essas organizações reagiram a esses desafios e estão reagindo, né? E quais desafios estão enfrentando. E, bom, eu acho que enfocando ou enfatizando isso mais uma vez, né? Eu acho que onde a gente quer teoricamente chegar nesse fórum é ter uma troca sobre exemplos concretos, né? Então, vamos ter agora as apresentações do Carlos, do Centro Sabiá, e da Verônica, do SOS Corpo, e depois vamos ter uma discussão. E seria bem bacana se nós poderíamos, na discussão, também abordar questões mais práticas e não tão abstratas, né? Vamos ver se isso vai funcionar. E agora vou apresentar os nossos dois palestrantes, o que dão o input ao começo, que é a Verônica Ferreira, né, que é do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia, que fica no Recife. Ela é educadora e pesquisadora no SOS Corpo, e ela também é militante feminista do Fórum de Mulheres de Pernambuco, da Articulação de Mulheres Brasileiras e da Articulação Feminista Mercosul, então também da Articulação Internacional nesse sentido. E ela é assistente social, tem um doutorado em serviço social pela Universidade Federal de Pernambuco e atualmente está realizando também um pós-doutorado na Universidade Estadual do Ceará. E a Verônica vai falar primeiro, vai apresentar o caso, primeiro a perspectiva do SOS Corpo, da perspectiva dela, e depois perspectiva, uma análise de problema, e depois mostrando assim como o SOS Corpo reagiu a esses desafios. E depois o Carlos vai apresentar o caso do Centro Sabiá, e depois disso vamos ter a discussão. E o Carlos, ele cresceu no semiárido, né, no sertão de Paraíba, e desde 2008 ele trabalha no Centro Sabiá. Ele é o coordenador técnico-pedagógico, eu espero que isso ainda seja verdade, pelo menos ao começo do ano ele era, ou era a função dele. E ele é bem ativo também na articulação internacional, né, de vários países com um cenário semiárido na América Latina, e trabalha nessa perspectiva também bastante na incidência política. Ele é mestre em agroecologia pela Universidade de Andalucia, na Espanha. E, bom, isso mais ou menos resume um pouco os dois currículos. O Carlos já falou ontem, muitos já devem ter escutado ele. E, bom, aí eu passo já a palavra para a Verônica, quase. Antes, eu quero só também apresentar rapidinho a Tília. Eu não sei, Tília, você também pode ligar a sua câmera. Tá aí, exato, eu estou te vendo. Oi, Tília. A Tília vai nos apoiar ou vai moderar o chat um pouco. Eu peço que vocês, ao longo agora das apresentações, já postem as suas perguntas no chat. A Tília, ela vai observando as perguntas, vai priorizando, sintetizando, e nós vamos depois, em conjunto, fazer as perguntas ao Carlos e à Verônica. Bom, Tília, muito obrigado desde já. E, bom, Verônica, então, a palavra é toda sua. Bom, boa tarde. Obrigada, Manuel, pela apresentação e pela introdução. Quero saudar todas as pessoas que estão aqui presentes, saudar o Carlos, que é um companheiro de luta, de parcerias, né, no Centro Sabiá de longas datas, né? Estamos nessa interlocução.
Saudar também e agradecer a Uta, Tília, a Júlia, as companheiras da Fundação Harish Ball, que fizeram o convite para estar aqui hoje, e saudar todas as pessoas que estão participando da mesa redonda deste ano, virtual. É a segunda vez que eu participo, né? Tive a possibilidade de participar em 2017, a convite de Pão para o Mundo, então é realmente um espaço de interlocução política, né, de reflexão estratégica, de intercâmbio também de práticas e, sobretudo, de fortalecimento das relações de solidariedade, colaboração e parceria entre as organizações do Brasil e da Alemanha que nos apoiam, muito importante, muito estratégico e, se sempre foi necessário, nesse contexto que a gente estamos enfrentando hoje no Brasil, mais ainda essa solidariedade, essa colaboração se mostra muito relevante. Então, queria saudar, agradecer e desejar que a gente tenha uma boa... Acho que a ideia do fórum se assemelha muito à ideia de uma roda de conversa, né? Carlos e eu temos muito, como o Manuel já pontuou, a tarefa aqui de trazer alguns elementos a partir do que a gente tem enfrentado e também do que a gente tem construído de estratégias, metodologias, o Carlos no movimento agroecológico, eu a partir da nossa construção coletiva também no movimento feminista, para enfrentar esse duro contexto difícil e ainda muito desafiante, né? Eu acho que uma primeira questão que ao longo das nossas conversas de preparação, né, entre Carlos, Manuel e eu, ficou muito firme entre nós, né? Como uma premissa dessa nossa discussão, e o Manuel já trouxe isso no início, é que nós ainda estamos construindo possibilidades de enfrentar e metodologias e estratégias, essa torrente de desinformação em larga escala, essa estratégia feroz, violenta da ultradireita, da extrema-direita, que está sedimentada, né, para além da extrema-direita hoje no Brasil e no mundo, e que traz, portanto, muitos desafios, né? A estratégia das fake news, das campanhas de desinformação, utilizando as tecnologias que no Brasil começa a emergir a partir do contexto do pós-golpe, e ganha sua face assim, muito concreta com a eleição do Bolsonaro, que usou dessas fake news para se eleger. Portanto, nós estamos com um governo ilegítimo, né? Eleito com base em fraudes eleitorais. Nós estamos nos defrontando com isso, e nos defrontando com isso muito fortemente nas redes, e muito fortemente na vida cotidiana, porque essas campanhas de desinformação têm o intuito, primeiro, e Manuel já falou disso, de servir à ascensão desses setores conservadores, e segundo, elas têm como consequências práticas muito violentas no cotidiano, e a violência contra as mulheres, né, contra a população LGBTI, contra a população trans, contra as causas vocalizadas pelo movimento feminista, está no coração desse processo. É um desafio ainda para nós construir as formas de enfrentar tudo isso. E o que eu trago aqui são perspectivas sobre o problema, para a gente fazer uma leitura também de como a gente tem construído formas de resistência no movimento feminista. O SOS Corpo é parte, né, de um coletivo mais amplo do movimento feminista no Brasil, e o que eu vou trazer aqui justamente vem dessas experiências que nós estamos construindo nesse momento. Eu vou partilhar com vocês uma apresentação. Share. Está dando para todo mundo ver? Sim? Bom. Acho que primeiro elementos de contexto, né? Manuel já sintetizou, eu também nesse primeiro momento, a gente já vem, o tema dessa mesa redonda desse ano é justamente a questão da comunicação e do enfrentamento dos desvalores, né, que estão sendo sedimentados na nossa sociedade, no mundo todo, e no Brasil em particular nesse contexto. Então isso está situado num contexto de ascensão conservadora, das chamadas guerras híbridas, né, da emergência de uma nova direita, que utiliza da desinformação, né, das campanhas de fake news como uma estratégia central para a sua ascensão,
né, e para sedimentar esse contexto conservador, essa estratégia de uso das fake news, das notícias falsas, das campanhas de desinformação, elas também ganham muita força, porque nós vivemos num contexto de concentração dos meios de comunicação, em todos os meios no Brasil, e isso não é diferente com as mídias sociais, com a internet, né? No Brasil nós temos uma concentração imensa, e no mundo todo um controle de plataformas de grandes empresas, grandes conglomerados, que vocês já devem ter discutido nesses dias, que não tem, nem no Brasil, nem em muitas partes do mundo, regulação democrática. Então, nós estamos sujeitas também aí aos desmandos desse contexto de concentração dos meios de comunicação. Como eu já falei, o marco da emergência e do uso das fake news foi o contexto gerado pelo golpe, que foi um golpe parlamentar, jurídico e midiático, né, que difundiu uma campanha de desinformação de conteúdo fortemente patriarcal, né, para derrubar o governo da presidenta Dilma, e nas eleições presidenciais de 2018 a gente vê a sua forma mais presente, né, com o uso das fake news na campanha eleitoral de Bolsonaro. E desde aí a gente não tem parado de se defrontar com isso. Na verdade, o uso da mentira, o uso da desinformação, o uso da banalização do absurdo é parte da estratégia desse governo de se firmar no poder, da sua estratégia de governar, né? Parece que é uma desrazão, parece irracional, de tão absurdo que são as coisas que são vocalizadas, mas onde a gente enxerga desrazão, há uma razão, né? E a razão é justamente usar de informações falsas para se manter no poder, mas isso também já foi muito discutido. Esse cenário não é só um cenário brasileiro, ele é global, e na América Latina isso está muito presente, e o que caracteriza muito fortemente o cenário latino-americano e também o cenário brasileiro é que no campo da desinformação, do uso das mentiras, do uso das fake news, né, o feminismo, o ataque ao feminismo, o ataque ao movimento feminista, o ataque às pautas defendidas pelo movimento feminista, como a liberdade sexual, como os direitos reprodutivos, como a autonomia das mulheres, eles são centrais. A gente tem um conjunto de organizações conservadoras que atuam propagando fake news, né, como os movimentos pró-vida, e os próprios setores conservadores que utilizam, e da extrema-direita, que utilizam as fake news, grande parte do seu conteúdo está centrado no ataque às questões da sexualidade, dos direitos reprodutivos, né? Então, eu trago, por exemplo, o exemplo da ideologia de gênero, que é uma criação, é uma grande fake news, né? A ideia de que há uma propagação na América Latina e no mundo pelo movimento feminista da chamada ideologia de gênero, que na construção dos setores conservadores, é uma ideologia que prega a destruição da família, a destruição, a construção o ensino da sexualidade para as crianças, de práticas sexuais para as crianças, né? A desvirtuação das identidades de gênero, quer dizer, o incentivo ao abuso, à pedofilia, enfim. Tudo isso está nesse grande guarda-chuva dessa grande fake que é a ideologia de gênero. A ideologia de gênero, que vem sendo utilizada muito fortemente por esses setores conservadores, tanto nos processos eleitorais como na vida cotidiana, né? Nos encontros para discutir pautas de direitos, nas plataformas internacionais, foi usada, por exemplo, em processos como do referendo, né, sobre o acordo de paz na Colômbia, em grande medida explica que a população tenha dito não ao acordo de paz naquele momento, não é, em 2016, quer dizer, há nesse contexto justamente uma questão que o ataque aos direitos reprodutivos, ao aborto, aos direitos sexuais estão no cerne, né, da construção de grande parte das fake news, e essas fake news, elas incitam ao ódio, à polarização social, à violência sexista, elas têm sido usadas para debilitar os sistemas políticos fortemente na América Latina, e elas significam a instrumentalização do senso comum conservador para fortalecer projetos conservadores. É assim com o projeto de Bolsonaro, foi assim com o Trump, e é assim no referendo sobre o acordo da Colômbia. Os setores que utilizam essas informações para ascender politicamente e aos seus projetos e seus interesses.
o uso da mentira e da desinformação, especialmente utilizando o corpo, a sexualidade, a autonomia, os direitos reprodutivos das mulheres, não é uma prática nova no Brasil. Nós sempre lidamos, especialmente nos processos eleitorais, com o uso dessas questões, com a desinformação sobre essas questões, com a irresponsabilidade com a experiência das mulheres, que o uso dessas questões significa, né, sendo feito pelos setores conservadores para ascender politicamente. Isso cresce nos últimos anos, com toda a presença de um setor fundamentalista conservador. Então, não é uma questão nova. Agora, o que muda hoje é a escala e a velocidade a partir da internet. O fato dessa informação falsa chegar, ter uma destinação calculada, né, com base nos perfis, nos dados coletados, é isso que a gente viu acontecer e vê acontecer ainda hoje muito fortemente no Brasil. Para cada fato político que nós nos movimentos instauramos no debate público, uma fake news que desmente isso e que leva a uma contra-informação mentirosa chega no WhatsApp, especialmente, né, pelo WhatsApp, porque é a plataforma, o mensageiro que funciona com mais baixa internet, então também se utilizam desse cenário e chegam diretamente para determinados grupos. Então, a gente tem nesse novo momento o uso das fakes de maneira massiva, utilizando esse cenário da internet, que é extremamente favorável, porque também funciona de uma maneira como o WhatsApp, que a gente pode dizer que é bastante violadora também da possibilidade de resistir e de barrar esse tipo de conteúdo. O que muda também são os conteúdos e o nível, né, de violação de direitos que eles emanam, né, que eles disseminam, os absurdos, as mentiras, os desvalores, quer dizer, incitação ao ódio, à violência, a ideia de ensino do abuso de crianças como pauta do movimento feminista, o conteúdo fortemente racista, quer dizer, os termos que a gente usa, absurdo, mentiras, fake news, desvalores, são termos que estão aquém da tragédia, porque a gente está disputando hoje aquilo que são os valores éticos, né, mais básicos para a sustentação da vida em comum e da vida democrática. Então, também o que é o absurdo desse momento e a gravidade desse momento é justamente o patamar em que nós estamos fazendo a disputa e os valores que a gente está enfrentando, que vem desses setores conservadores. E é uma prática, evidentemente, a disseminação das fake news extremamente organizada, profissionalmente lastreada, é muito profissional e internacionalmente articulada. Acho que já falei das consequências desse uso, né, a polarização social, desestabilização de sistemas políticos com as fraudes eleitorais, com os golpes que não cessam de acontecer na região da América Latina, essa onda de irracionalismo e negacionismo que a gente viu crescer durante a pandemia, mas mesmo antes no Brasil, a gente já tinha um cenário muito preocupante de parte da população se negar a vacinar as crianças, né, justamente pelo negacionismo e o irracionalismo, a anticiência praticada por essa extrema-direita. E, muito fortemente, um recrudescimento da violência política e social, especialmente da violência contra as mulheres, contra a população LGBTI, contra a população negra, contra os povos indígenas e contra todos aqueles e aquelas que defendem a causa da justiça socioambiental. O Carlos vai falar disso, então eu não vou me deter sobre isso. Nesse cenário, já entrando nas resistências, o que nós do movimento feminista, e aí o SOS Corpo tem se juntado nesse esforço, temos construído como forma de resistência, né? Eu acho que a primeira questão é visibilizar para o próprio movimento, né, no nosso movimento, entre as mulheres que são parte das organizações, entre as mulheres que hoje fazem a luta, que são as ativistas, é por aí que nós começamos, né? Nós começamos construindo no movimento, ajudando a construir no movimento uma crítica e uma leitura de que aquilo que hoje nós enfrentamos de violência na vida cotidiana é sedimentado por essa virtualidade que toma conta também das nossas vidas, né? O uso das tecnologias, o WhatsApp que está cada vez mais presente, todas as mensagens que chegam para isso, esse cenário é criado na internet e a gente precisa, portanto, se aproximar da questão da comunicação muito fortemente, a gente precisa se aproximar e se formar para entender como funciona a internet, para entender que o capitalismo, o patriarcado, o racismo, a
a colonialidade que nós enfrentamos nas nossas lutas, ela está organizada e ela se expressa na tecnologia, desde a forma como nós usamos, a forma com que essa tecnologia dissemina. Então, nós temos contribuído para trazer aquilo que parece técnico para um debate político e um debate cotidiano, aquilo que já alterou profundamente a vida cotidiana e as formas de atuar. Então, temos trazido a questão da relação entre tecnologia, gênero, raça e classe, né, demonstrado e debatido entre companheiras e construído entre companheiras essa crítica de que o universo da internet ele é dominado também por um grupo de homens brancos capitalistas que não têm interesse no bem-estar e nem na inserção das mulheres no mercado da tecnologia e que se nós não tivermos cuidados ao achar que nós estamos usando a tecnologia, o WhatsApp, inclusive para a nossa comunicação política do dia a dia, nós estamos também sendo usadas por essas plataformas. Então, acho que o primeiro caminho que a gente tem seguido muito fortemente é buscado instaurar a questão da comunicação, da internet, das redes, para aí chegar nas fake news, como uma questão da formação, da preocupação política como uma causa do próprio movimento. Entrando mais rapidamente nas estratégias, eu vou citar aqui 3 exemplos de como nós temos enfrentado a desinformação e temos nos aproximado de uma atuação mais estrategizada nas redes, mas também nas ruas, para enfrentar esse contexto dominado hoje pelas campanhas de desinformação e por uma comunicação que serve aos projetos conservadores, utilizando essas fake news. Então, a primeira estratégia que eu queria trazer para cá é a estratégia da formação política, né? Nós elaboramos no SOS Corpo, junto com Casa da Mulher do Nordeste e outras organizações do Recife, e que são parte do Fórum de Mulheres de Pernambuco, um processo de formação que durou 6 meses no ano passado, no pós-eleições de Bolsonaro, justamente para a gente enfrentar, de um lado, o problema da angústia, do medo e do pânico que se gerou na própria militância feminista em torno do que estava sendo disseminado de fake news, de desinformação, mas também da violência que se passou a sentir no cotidiano, né, da ameaça desse governo. Então, nós construímos, e acho que a Débora Guaraná está aqui presente, né, na sala, uma estratégia de formação que nós nomeamos como comunicação de guerrilha, justamente para expressar que a gente precisa se aproximar da comunicação e das tecnologias de comunicação, das tecnologias da internet, politicamente e com estratégia política. Então, o termo guerrilha aí tem a ver com compreender a internet como um espaço também de disputa de posição, em que a gente não é meramente passiva de desinformação, mas que a gente também precisa usar essas redes, essas plataformas de maneira mais ativa, né? Para enfrentar o que é disseminado através delas. Mas não só utilizando as redes e não só utilizando a internet, mas resgatando formas de comunicação e saberes nossos das mulheres para posicionar nossa voz e enfrentar o que é disseminado como mentira, inclusive sobre o próprio movimento, também a partir de outras formas de luta que já são nossas, né? E aí entram também as rodas, entra a ação direta nas ruas, que eu vou falar mais adiante. Mas, muito fortemente, a ideia de comunicação de guerrilha tem a ver com essa possibilidade da gente se tornar sujeito e organizar a nossa ação no enfrentamento à desinformação que vem da internet, mas também muito fortemente com o objetivo da gente ter uma leitura crítica sobre o uso do WhatsApp, das plataformas, entender as redes de poder que estão por trás dessas plataformas e trabalhar muito fortemente 2 dimensões. Os cuidados digitais, né? Nós começamos falando em segurança digital, quer dizer, como cuidar de nossos dados, como cuidar de nós mesmas, e terminamos falando desse conceito de cuidados digitais, né, do cuidado que a gente precisa ter com nossas informações, num momento de tanta desinformação e de tanta fake news que acirra a criminalização contra nós e a violência contra nós, mas também no contexto de uso dos nossos dados muito fortemente, né? Então, trabalhamos com cuidados digitais, trabalhamos com redução de danos, quer dizer,
com como a gente pode frear também entre nós que somos militantes e que somos e que recebemos as fake news, a desinformação, essa cadeia, né? Então, como reconhecer que são informações falsas, né? Como estar alerta para isso, já que grande parte da militância no movimento em Pernambuco, que é popular, utiliza sobretudo o WhatsApp. Então, essa desigualdade entre nós, né? Mulheres populares, mulheres negras, mulheres das periferias, que também têm um acesso desigual à internet, exige que a gente trabalhe essa dimensão, porque justamente por usarmos sobretudo o WhatsApp, a gente está também fortemente como alvo desse tipo de política, desse tipo de campanha. Então, trabalhamos a crítica e trabalhamos ações que a gente pode fazer a partir das nossas formas de comunicação e de outras estratégias para usar as redes de maneira ativa, né, contra o que está sendo disseminado lá, nesse processo de formação que se chamou Comunicação de Guerrilhas e Cuidados Digitais. Aqui tem um link para a publicação, que depois a gente pode compartilhar com vocês, está em português. Então, nós trabalhamos com essa formação a construção da nossa resistência na internet, com a ideia de fortalecer a nossa voz a partir também da nossa ação nos territórios, também com a ideia de que nós somos já comunicadoras e há muito tempo e que nós somos nossa fonte, então a importância da gente também fortalecer a nossa voz, criar nossas próprias mensagens e disseminar nessas mensagens que sobre a questão das mulheres nós somos a fonte. Então, isso foi um conteúdo bem importante. Então, o que a gente passou a utilizar em várias ações que nós fizemos depois dessa formação em 2019, já nesse contexto aí atual? A gente começou a trabalhar muito com podcasts, com uso de áudios de celular, com áudios que possam ser transmitidos pelo WhatsApp, né, que possam ser recebidos entre nossas companheiras e entre outras mulheres, né, para desmentir, para convocar para ação direta, para levar uma contra-informação a partir da identificação daquilo que está sendo disseminado. No caso do Brasil, como é amplamente disseminado, a gente já sabe o que chega em termos de mentira, em termos de fake news, e a gente cria esses áudios, essas campanhas que vão sendo também disseminadas de forma ativa com nossa voz pelo WhatsApp como uma forma de enfrentar isso. Né? Resgatando também os saberes das mulheres, nós temos muitas experiências de comunicação que são muito válidas, né? Para a gente também se tornar produtoras de conteúdo e de comunicação. Então, por exemplo, no contexto da pandemia, nós fizemos junto com o Fórum de Mulheres de Pernambuco, muitas ações locais, muitas ações diretas, com utilização do que a gente chama de lambes, né, que são cartazes, com construção de manuais, dizendo que existia pandemia, como se proteger, que era importante usar máscara, como se proteger usando pouca água, quer dizer, levar informação é uma forma, tanto através dos áudios, mas também através dos cartazes que são pregados nas ruas, né, em zonas de ampla movimentação nas periferias, é uma estratégia que a gente tem utilizado muito fortemente. Então, a formação é uma estratégia, nós temos investido nisso e a partir da formação criado experiências de ação. A gente também tem criado campanhas para enfrentar a desinformação. Eu trago aqui um exemplo de uma campanha que está sendo muito valiosa nesse contexto, que tem posicionado muito fortemente a voz das mulheres no enfrentamento dos conteúdos negacionistas, dos conteúdos racistas, da intolerância religiosa disseminada por esse governo Bolsonaro-Mourão e pelos setores conservadores. E nós fizemos isso, construímos essa campanha Tire os Fundamentalismos do Caminho a partir de uma articulação de vozes muito importante, que foi as vozes de organizações interreligiosas e de organizações feministas, construindo mensagens que enfrentassem o negacionismo, que enfrentassem o racismo, que enfrentassem o patriarcado e enfrentassem a intolerância religiosa, que foram acirradas no contexto da pandemia. Então, nós produzimos muitos conteúdos justamente nessa campanha para circular pelo Facebook, que parece ser uma plataforma em desuso, mas ainda é muito utilizada, né, pelas mulheres das classes populares, para o Instagram e também com os áudios que circularam pelo WhatsApp, né? E aqui nós tivemos também um apoio muito grande de Pão para o Mundo para articular essas vozes aqui na construção dessa campanha. Então,
com a construção dessa campanha e com a utilização justamente desses canais, né, como o WhatsApp, para levar a contra-informação e disseminar os valores feministas, a gente está enfrentando a desinformação. Então, na campanha dos Tire os Fundamentalismos do Caminho, eu vou tentar aqui passar para tem uns links aqui, eu não sei se eu clicar eu vou conseguir mostrar, vai aparecer nessa tela, deixa eu ver o que acontece. Está aparecendo para vocês? Não. Não está. Eu compartilhei no chat também os links. Ah, pronto. Então, vocês podem ter acesso aí pelos links. Então, a construção de campanhas que disseminam os valores, que enfrentam também essa onda de desinformação, tem sido uma estratégia bem importante para nós. E procurando articular vozes que possam chegar no cotidiano, né, que chegar nos territórios, chegar nas mulheres que estão mais fortemente submetidas às campanhas de desinformação, e as fake news tem sido uma estratégia muito importante que a gente tem construído nacionalmente no âmbito do movimento feminista em articulação também com as organizações ecumênicas interreligiosas, né? Entendendo que o fundamentalismo religioso tem usado a mensagem religiosa para incitar o ódio, a gente justamente procura construir mensagens a partir também do discurso religioso e sua articulação com o discurso feminista para enfrentar isso, enfrentar o racismo e disseminar uma outra perspectiva democrática, solidária, né, que protege para contrarrestar os impactos que essas campanhas, que os discursos, que as fake news promovem, né? E a gente tem procurado articular a nossa ação na esfera virtual também com ações na concretude da vida cotidiana, né? Então, a gente sabe que a virtualidade, aquilo que acontece na vida virtual é real, né? Evidentemente, tem consequências na nossa vida concreta, nas nossas relações, no nosso dia a dia, né? Então, nós temos buscado, como eu já falei, nos reapropriar dessas formas de comunicação e reinventar outras formas de comunicação para fora, né, para a sociedade que enfrentem esses conteúdos machistas, patriarcais, fundamentalistas e conservadores, né? E isso a gente faz também reivindicando as nossas formas de comunicar no movimento, inclusive vendo que para enfrentar o que chega pelo WhatsApp, a gente tem que usar o WhatsApp, mas a gente também tem que usar outras formas de comunicação que a gente sabe fazer muito bem e que são fundamentais para enfrentar as consequências desse tipo de ação. Então, só para dar um exemplo, uma das grandes mentiras que foram disseminadas pelo governo, inclusive por uma ação populista, né, foi de que ele, que foi contra o auxílio emergencial que a gente conquistou na pandemia, era o grande defensor do auxílio emergencial. Então, o que a gente construiu como ação, né? A partir dessa ideia de trazer formas próprias, nossas formas de comunicar que enfrentassem isso. Então, a gente distribuiu por várias áreas da cidade esses lambes que foram colocados no centro, que foram colocados nas periferias onde existem grupos de mulheres, dizendo que o auxílio emergencial não foi o Bolsonaro que garantiu, que ele foi contra e agora ele quer enganar. Então, uma forma de enfrentar a mentira. Então, aqui são exemplos de como esses lambes, se vocês passarem por Recife, vão ver nas zonas mais, né, de muita circulação. Na pandemia isso está restrito, mas já voltou, imprudentemente no Brasil. A gente cola esses lambes e depois volta com essa informação também para as redes, para disseminá-las também por aí, né? A gente também enfrenta as consequências das fake news, da desinformação, do discurso conservador na ação direta, né? Com outras formas de ação que o movimento já faz. Então, outro exemplo que foi muito impactante para nós esse ano, né, que significou lidar diretamente com as consequências do uso da mentira e das fake news, foi uma situação trágica que nós enfrentamos no estado do Espírito Santo, com uma menina de 10 anos que havia sido estuprada por homens da família, pelo tio e outros homens da família durante muitos anos. Ela foi engravidada, né?
com 10 anos de idade, e ela buscou o direito que todas as mulheres têm no Brasil, e meninas, de interromper a gravidez para salvar a sua vida, né, em caso de violação sexual. E a ministra Damares atuou diretamente para tentar impedir esse direito, e os grupos fundamentalistas ligados ao governo, a Damares, passaram a disseminar um grande número de fake news, dizendo que o movimento feminista queria obrigar uma menina de 10 anos a realizar um aborto. Isso causou um grande debate na sociedade, e nós tivemos que fazer um processo amplo de articulação, primeiro para garantir o direito da menina e protegê-la. Então, isso foi muito emblemático, porque ao mesmo tempo que a gente tinha campanha de desinformação, nossa prioridade foi proteger a menina. Verônica, Tenho só um uma minuto. observação. Exatamente, agora estamos já bem acima do tempo. Desculpa. Talvez no máximo uns 3 até 5 minutos no máximo, tá? Não, 1 minuto, já vou concluir. Então, essa situação, acho que muitas pessoas que estão aqui devem ter tomado conhecimento. Houve muita divulgação de notícia falsa atacando o movimento feminista, e esses mesmos grupos divulgaram o nome da menina e divulgaram o serviço onde ela seria atendida, que foi um serviço do Recife, que garante esse direito. Então, nós atuamos com muitas notas públicas, com muita ação nas redes e com muita solidariedade. Tivemos que fazer ação direta, nos colocando em frente ao próprio serviço de saúde para proteger a menina e sua vida. Então, eu quero terminar com esse exemplo para dizer que as consequências concretas dessas fake news exigem que a gente atue também na ação direta, no corpo a corpo, para enfrentar esses setores conservadores, né? E criar territórios de proteção, de solidariedade entre nós, porque a violência no cotidiano, a violência que é consequência desse tipo de ação é muito brutal. E nesse caso, as notas, a articulação de vozes, que também foi impulsionada a partir dessa situação, promoveu um amplo debate na sociedade brasileira e permitiu que a gente não só desmentisse como o que os setores conservadores estavam dizendo, como a gente também propiciasse um debate sobre esse direito, um debate sobre a importância do Sistema Único de Saúde e os serviços que o Sistema Único de Saúde oferece. Então, eu queria concluir dizendo que aquilo que se dissemina na vida, nos meios virtuais com as fake news, tem consequências concretas na vida real e exigem que a gente enfrente esse tipo de ação massiva hoje, com medidas também e saberes e ações que já são parte da nossa construção política, como a ação direta, como a formação, como a construção de nossas próprias mensagens e para enfrentar tudo isso. Nós não acreditamos que o enfrentamento é tecnológico, o enfrentamento pode até passar por tecnologias, mas ele é sobretudo político, e nesse enfrentamento todos os saberes que nós acumulamos ao longo da nossa existência são fundamentais. É isso, desculpem pelo tempo e vamos ao debate. Perfeito, muito obrigado, Verônica. Foi bastante conteúdo. Me imagino que serve para várias perguntas. Eu já vejo que o chat está se dinamizando, mas eu diria que vamos direto continuando com Carlos e depois entramos no debate, né? Então, Carlos, a palavra é sua. Boa tarde. Vocês me escutam bem? Escutam, né? Então, vamos lá. Bom, queria primeiro agradecer o convite da Cobra, né, por esse momento que essa parte da tarde que a gente passa aqui conversando. Isso é super estratégico, né, hoje. Eu recentemente escrevi um artigo junto com uma companheira aqui, a Rosa Sampaio, companheira aqui de Sabiá da Comunicação, que está na revista, que saiu agora, né, na revista, eu acho que é da Cobra, acho que é Brasilicum. A palavra não é essa, né? Porque eu sou português e não falo alemão. Então, a revista no número mais atual, que é sobre a comunicação no Brasil, acho que vale a pena também conferir, porque a comunicação no Brasil tem muitas nuances, né? Ela é muito complexa, porque ela vem de um processo também que, como a Verônica falou, né? Gênero, raça e classe cruzam todo o processo da construção do Brasil.
Então, tudo no Brasil ela está relacionado a esses 3 aspectos, eles se cruzam muito. Então, para entender, é preciso observar isso. Eu vou projetar também uma apresentação. Eu vou marcar, Manuel está marcando meu tempo, Manuel, mas eu também vou marcar aqui porque eu também me orientar. Eu vou projetar minha apresentação, só um minutinho. Bom, a minha apresentação traz essa perspectiva. Essa é uma foto do presidente Bolsonaro, né? E aí, assim, para entender... Para mim, essa foto é muito emblemática, né? Entender como é que o mundo funciona hoje, como é que... a situação que a gente está. Eu acho que ele estava chegando aqui no estado de Goiás, faz um tempo atrás aí, e como as pessoas... Ou seja, Bolsonaro tem 30% de aprovação ainda. Apesar de tudo que ele faz, ele pode fazer o que quiser, mas ele tem 30% de aprovação. Subiu para 40% pelo auxílio emergencial, mas ele já está baixando para 30%. Então, eu acho que o Brasil, de fato, está num processo de desconstrução. Eu acho que é de violação de direitos, mas também de falsas verdades, né? Porque com o advento desse novo processo de comunicação que a gente vivencia hoje, né, nesse século, cada um tem uma verdade, né? Talvez a gente avance para um processo diferente no futuro, né? Quando a gente esgote, talvez cause uma distopia, mas cada um tem uma verdade porque os instrumentos que a gente utiliza na internet, eles meio que direcionam a gente para cada coisa. Assim, eles nos direcionam para o que está mais próximo nosso. Então, assim, a gente já não tem mais quase o direito à contradição, porque tudo que a gente vê está muito próximo da gente. E eu acho que isso se coaduna muito com a pergunta que o Matias perguntava, né? Como conversar com o Brasil de forma orgânica, como conversar com o povo brasileiro, ou seja, a gente comunica-se numa bolha. Essa é uma avaliação que as ONGs no Brasil fazem há muitos anos já. Ou seja, nós comunicamos para nós mesmos, ou seja, a gente produz muito material, né, legal, não sei o quê, mas ele fala para a gente mesmo, fala para quem está convencido, né, para quem já está dentro da nosso campo. E aí o desafio é justamente esse, falar para quem não está no nosso círculo, né? Ou seja, para quem está lá na estação do metrô, para quem está no ponto do ônibus, para quem está lá no sistema único de saúde, na fila, ou seja, são essas populações que ontem uma pessoa dava um dado, eu acho que era a Cristina na mesa de abertura, que dizia 54% do eleitorado do Brasil está na chamada classe C, que é a população mais pobre, né? Ou seja, 54% desse eleitorado está aí nesse lugar. São essas pessoas que não têm acesso à internet de qualidade, que usam o WhatsApp e só usam o WhatsApp porque muitas vezes quando compram um telefone, esse telefone vem habilitado para usar o WhatsApp e não usam a internet a partir do WhatsApp e do Facebook. Foi o que aconteceu em muitos países aí, como eu acho que foi Mianmar, que os telefones eram vendidos já com Facebook e com WhatsApp, ou seja, essas eram as únicas ferramentas do acesso das pessoas à internet. Então, que internet de má qualidade é essa que a gente também está consumindo? Mas, bom, e aí o Brasil, pós 2018, que é, assim, verdade ou mentira, né? Desse Brasil que eu acho que Verônica diz isso, né? A gente vê, vocês certamente escutaram cada coisa, mas certamente o que chegou aí na Alemanha, muita coisa não chega, né? Claro, porque tem um filtro, assim. Mas a gente vê cada coisa, assim, que é tão absurda, mas tão absurda que a gente pergunta, poxa vida, como é que essa notícia, como é que isso, as pessoas chegam a acreditar nisso, né? Mas aí eu queria primeiro começar a dizer que a gente tem uma coisa importante para entender esse cenário de contexto, é que no Brasil as eleições para presidente de 2018 inauguraram um novo formato de fazer política no Brasil. Por que eu estou dizendo isso? No Brasil, geralmente, os candidatos faziam, até 2018, faziam alianças entre partidos para ter mais tempo de televisão. Ou seja, não era a proposta que ele ia fazer, não era uma aliança estratégica, ideológica, política, não. A aliança era pelo tempo de televisão. Porque até 2018, tempo de televisão ganhava a eleição. Esse era o argumento. Bolsonaro veio e destruiu isso, porque Bolsonaro veio
e ele tinha apenas 8 segundos na TV. 8 segundos. E com 8 segundos, Bolsonaro ganhou a eleição no Brasil. Ou seja, não foi a nenhum debate, que era uma coisa importante no Brasil, porque o debate ele é a alma desse processo democrático, porque ele confronta as ideias dos candidatos. Ele não foi a simplesmente nenhum debate, ele só tinha 8 segundos de TV, e ele conseguiu ganhar a eleição. Né? Claro que um conjunto de outras questões, comunicação direta com a base política através de lives semanais. Bolsonaro faz uma live toda quinta-feira, antes mesmo de ser presidente. Ou seja, ele faz uma live todas as quintas-feiras. E aí uma coisa que é interessante, que assim, é um deputado que já tinha 30 anos de mandato, filho vereador, filho deputado, e fez a população acreditar que ele era antissistêmico, né? Que era o cavaleiro da nova política. Né? Como é que ele conseguiu fazer essa história? Bom, e aí tudo isso veio na esteira, né, do conservadorismo, e aí, como o Verônica muito bem colocou, né, do machismo, do racismo, da xenofobia, da misoginia, ou seja, todo esse discurso da fake news é um discurso muito rasteiro, é um discurso mastigado, né? Ou seja, ele não dá espaço para interpretação. É um discurso que ele já vem pronto, né? A fake news ela é uma mentira, mas um outro aspecto dela que eu avalio é que ele já vem pronto. Ele não dá espaço para você pensar que aquilo pode ser outra coisa. Não, ele é aquilo mesmo, ele já está prontinho, né? Bom, aí o que vocês já escutaram falar, eu vou passar mais rápido sobre isso, né? Disparo em massa de mensagem pelo WhatsApp para a população, crescimento do negacionismo científico, no Brasil o povo achando que a Terra é plana, no Brasil e outros lugares também do mundo, né? Um discurso de ódio contra as minorias, aí tem uma frase que o Bolsonaro diz, né? Antes dele ser presidente, que assim, que vamos fazer as minorias se adequarem à maioria, ou eles se adequam ou desaparecerão, ou seja, falando de toda essa perspectiva, né, das populações minoritárias e que no Brasil sempre sofreram com essa situação. O enaltecimento da família tradicional brasileira heteronormativa, né, assim, e ele disse isso abertamente em todos os lugares. A instrumentalização dos valores cristãos, ou seja, utilizar o cristianismo a favor dele e jogar com esse aspecto, né, ou seja, fazer uma interpretação da Bíblia e dos valores cristãos a partir, né, de uma leitura de instrumentalizar isso. E, bom, eu acho que essas são características que marcaram muito a eleição de 2018 e isso foi a grande mudança para que a gente chegasse nessa situação que a gente está hoje. As pessoas, de vez em quando, perguntavam assim, como é que vocês elegeram o Bolsonaro? Por que é que isso aconteceu, né? E aí, bom, na vida real, ou seja, enquanto tudo isso passava, todo esse discurso passava, kit gay, que aí isso rolou, né, assim, de que as escolas, como a Verônica falou, ideologia de gênero, um montão de coisas, cristofobia, um montão de coisas ia passando, o Brasil ia fazendo uma agenda super privatista, de privatizar a saúde, de privatizar a energia, aeroporto já rolou, mas a saúde agora já tem uma intenção, de energia também, ou seja, mais recentemente vocês devem ter assistido que o governo gastou mais de 2,7 milhões de reais no monitoramento de jornalistas e ativistas, ou seja, o governo está fazendo espionagem, monitoramento de jornalista e ativista, para ter relatórios sobre qual o comportamento dessas pessoas, né? Desmonto dos órgãos de fiscalização ambiental totalmente, né? Ou seja, desmontou o ICMBio, desmontou tudo, por isso que a gente está caindo aos pedaços no Brasil. A carta branca para destruição ambiental, seja de queimada, de garimpo, não demarcação de terras indígenas e quilombolas, ou seja, o Brasil foi meio que se desmanchando do ponto de vista estrutural, né? Enquanto o governo ia passando essas mentiras, entendesse, e jogando essas frases de efeito para a população e para o grupo do governo, né? Para os apoiadores, né? Inflarem essa onda de ódio e também para um grupo que faz oposição ficar meio que se engalfinhando nesse debate, entendesse, discutindo o indiscutível. Bom, e aí o que é que a gente vai fazendo, né? O que é que a gente vai construindo? A gente vem no nosso campo político, né? E quando eu estou dizendo a gente, porque não é o Centro Sabiá somente, é o Centro Sabiá que está ligado à Articulação Nacional de Agroecologia, que é parte da articulação do semiárido brasileiro, que é parte da Associação Brasileira de ONGs, que é parte de outras organizações e redes. Ou seja, eu acho que a primeira questão é essa, assim, não dá para enfrentar um troço desse tamanho, que a gente não entende sozinho. A gente precisa minimamente se juntar com as pessoas para poder, primeiro, refletir sobre isso e avançar junto. Essa é uma primeira lição que a gente foi aprendendo ao longo disso. Então,
as organizações da sociedade civil, elas foram pensando, né, e pensando como é que para cada questão dessa respondia. E eu acho que Verônica traz uma coisa na apresentação dela que eu queria retomar, que é assim, como a gente utiliza as informações também ao nosso favor. Como é que a gente utiliza, né? Por exemplo, o WhatsApp é uma ferramenta que as pessoas usam em todos os lugares. Por que isso? Porque usam dados muito pequena e é super importante. Então, assim, a gente produziu, por exemplo, o Sabiá, junto com a Rede Nordeste de Agroecologia, produz há 8 meses um programa semanal, um programete que vai pelo WhatsApp. E como é que a gente faz? Essas 3 organizações estão espalhadas pelo Nordeste. Então, toda semana esse programa sai do núcleo da comunicação, espalha para essas organizações que mandam para os técnicos e os técnicos espalham isso nos grupos de WhatsApp que as comunidades rurais têm. Porque as comunidades rurais também têm grupo de WhatsApp. Eu digo isso porque eu sou do interior da Paraíba, e lá na Santana, que é o lugar onde eu nasci, minha mãe está lá com meu pai, eles têm um grupo de WhatsApp lá, então todo mundo fica mandando mensagem. Então, os técnicos recebem esse programete e passam nos grupos de WhatsApp para as famílias. Ou seja, toda semana as famílias recebem essa notícia. Mais recentemente, e aí focada nas eleições, bom, aí aqui vocês estão conseguindo ver, né? Ou seja, com a história da emergência climática, a BONG fez uma campanha, né? Dizendo que a emergência climática não é fake news, trazendo dados, trazendo essa perspectiva, ou seja, imobilizando a sua base para discutir isso com o público, assim, que não, assim, a emergência climática, o aquecimento global, ele existe. Ela não é uma mentira, né? A história vocês também acompanharam isso, né? Que quando começou os incêndios na Amazônia, Bolsonaro quis criminalizar as ONGs, né? Dizendo que era um pessoal da ONG que ia lá com a motocicleta queimando a floresta, como se as pessoas não tivessem a mínima noção do tamanho da floresta amazônica, né? E de que ia sair uma pessoa numa bicicleta queimando a floresta amazônica. Então, assim, tem umas coisas que chegam a beirar o ridículo mesmo. E aí eu queria conectar com essa fala que Verônica fez, e aí eu queria fazer colocar uma questão, né? Assim, como é que a gente conecta o mundo virtual com o mundo real, né? Como é que se conecta esses dois mundos? Tipo assim, nós estamos trabalhando dentro do Instagram, lá no Facebook, e é curioso, porque a gente faz muitas críticas, né, a essas ferramentas do Zuckerberg, né? Que o Instagram é dele, que o Facebook é dele, que o WhatsApp é dele. Ou seja, vocês certamente já procuraram algo no WhatsApp, viram a notícia e daqui a pouco isso foi oferecido como anúncio para vocês no Facebook ou no Instagram. Assim, claro, porque as plataformas são todas do mesmo dono, então ele vai fazendo isso. Mas, ao mesmo tempo, são essas plataformas que chegam à maioria das pessoas. Então, é um dilema também, uma contradição esse processo. Mas a gente está jogando com isso. Eu acho que é importante jogar com isso. Ou seja, como é que isso pode me servir? De que forma? Né? Como é que eu faço para chegar nas pessoas com essa plataforma? E eu acho que a gente precisa se aprimorar melhor. E aí, uma outra pergunta, assim, isso tudo está aí nas redes. Como é que isso vem para a realidade? Né? Como é que isso se concretiza no mundo real? E aí eu queria trazer 2 exemplos, não mais que isso. Esse ano, a Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA, fez uma campanha chamada Agroecologia nas Eleições. Vou falar até de uma terceira, que é da ASA, que fez uma campanha chamada Não Troque Seu Voto. A ANA fez uma campanha que as organizações da ANA, que estão espalhadas no Brasil inteiro, dialogavam com os candidatos, né? E os candidatos assinavam uma plataforma de compromisso com a agroecologia, com os princípios da agroecologia. Isso foi muito legal, ou seja, foi uma ação que saiu de uma coisa virtual, mas ela chegou lá com os candidatos. Por quê? Essa eleição para prefeito, que aconteceu há 2 semanas atrás no Brasil, quem vai eleger Bolsonaro daqui a 2 anos ou não. Ou seja, é esse movimento agora que vai eleger um pouco mais para frente. E aí, bom, a ANA fez esse movimento super bacana e aí gerou um resultado. 2.000 candidatos assinaram, né? Desses candidatos que assinaram essa carta, né, da agroecologia nas eleições, 47 prefeitos se elegeram, né, e 125 vereadores se elegeram. Ou seja, depois do processo eleitoral, esses prefeitos a gente vai procurar essas pessoas, né, para poder dialogar com eles e ir construindo aquilo que está na carta. Claro que isso é uma hipótese, porque na prática a política às vezes funciona diferente, mas essa foi uma iniciativa muito interessante.
A articulação do semiárido brasileiro também tem uma campanha que virou Não Troque Seu Voto, porque por muitos anos se chamava Não Troque Seu Voto por Água, porque trocar voto por água no semiárido era a coisa mais comum que existia. Os candidatos faziam uma campanha e as pessoas e levavam caminhões-pipa e as pessoas trocavam o voto por água. Eu já falei do boletim semanal da Rede Nordeste, e aí eu queria falar de uma coisa que a gente fez, o Centro Sabiá especificamente, né, a minha organização fez, nesse processo eleitoral que eu achei muito bacana, que foi uma caravana pela democracia e pelo voto consciente e uma live com candidatos, porque as fake news estavam soltas, né? Ou seja, milhões de coisas rolando nos territórios, e a gente fez uma proposta de fazer uma caravana pela democracia e pelo voto consciente, que eu vou mostrar um vídeo daqui a pouco para vocês, mas era o seguinte, a gente contratou uma trupe de teatro que saiu em 12 municípios fazendo 24 apresentações de rua, itinerante, entendeu? Mobilizando as pessoas sobre os temas das eleições, ou seja, sobre as questões que traziam as eleições, ou seja, quem são os candidatos, quais são as fake news que estão rodando naquele momento, então, várias coisas que saíram, então, os artistas, eles meio que iam pautando isso, cidade a cidade. Paralelo a isso, com esses mesmos municípios, nós convidamos os candidatos a prefeitos e fizemos 12 lives com esses candidatos, né? 12 momentos com todos eles à noite, durante 12 dias, que reuniu, acho que uma audiência de mais de 15 mil pessoas que assistiram às lives, entendeu? Que fizeram perguntas, que interagiram, ou seja, no momento também de confrontar os candidatos, já que agora na pandemia não ia rolar isso, ou seja, não ia rolar essa história. Tem uma coisa que eu queria também falar, que está dentro da estratégia do trabalho do Centro Sabiá, que é a perspectiva de conectar o trabalho, de multiplicar o trabalho a partir, né, da perspectiva dos influencers, ou seja, daquela pessoa que está circulando ali do lado do Sabiá, que tem uma afinidade com o que a gente faz e que pode multiplicar essa nossa ação. Então, o mundo existe milhões de hoje, né? Hoje, isso, inclusive, é uma profissão, né? Produtor de conteúdo. Então, assim, a gente conecta, e eu sempre dou um exemplo que eu gosto muito, que é um vídeo que a gente produziu, chamado Comida de Verdade. Até falei ontem nisso, mas vou falar novamente, porque as pessoas podem ser diferentes. Mas o vídeo que a gente produziu, e a gente pediu para a Bela Gil, que é a filha do Gilberto Gil, ver o vídeo, saber o que ela gostava, que ela trabalha com essa perspectiva de comida. Então, a Bela Gil achou legal o vídeo, publicou o vídeo hoje tem mais de quase 400 mil visualizações, 388 mil visualizações, e a gente recebeu já pedido para mandar para a escola, tal, não sei o quê. Então, esse é o exemplo de como você utilizar também pessoas que estão ao seu redor para fazer isso. E aí, por último, que meu tempo já está acabando aqui pelo meu cronômetro também, a gente faz podcast e a gente, mais recentemente, fez uma radionovela, que eu queria mostrar aqui para vocês, rapidinho, 1 minuto só, para vocês entenderem. Porque eu até interagi ontem com a Ana Moser numa pergunta que ela fazia sobre o processo de comunicação, que eu dizia o seguinte: a comunicação, ela precisa, numa organização, ou no mundo de hoje, ela precisa ir em várias direções diferentes. Ela precisa ir numa direção das plataformas que existem hoje, como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok. Ela precisa estar nesses lugares, inclusive entendendo como acontece essa atomização, né? Tipo, como eu chego na pessoa que vai na loja do Centro Sabiá, agroecológica, comprar um produto orgânico. Então, assim, eu preciso fazer esse mapeamento para entender como é que eu chego também nessa pessoa. Agora, ao mesmo tempo, eu preciso ter uma comunicação direta, né? Que aí eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco, e eu preciso ter uma comunicação tradicional, que é aquela que a gente sempre fez, que é um jornal que a gente tem, que chega nos agricultores, o jornal chama 2 Dedos de Prosa, e o programa de rádio, que a rádio, apesar de ser uma coisa super antiga, né, no Brasil, ela funciona e funciona muito bem. E mais recentemente a gente inaugurou um programa que chama Da Capital ao Sertão, que é um diálogo entre 2 irmãos, né, Gel e Fran. Gel é um menino negro, homossexual, e Fran é a irmã dele. Gel mora no Recife, saiu do interior expulso pela homofobia, veio para o Recife, e Fran, né, fica lá no interior, no sertão do Pajeú. Então, toda semana eles conversam por telefone. E a gente está pensando em ampliar esse programa para ser um programa maior que vai em outros territórios que tem um boletim. E tem uma audiência enorme. E aí eu queria mostrar para vocês um pedacinho do programa, para vocês sentirem. Começa agora a radionovela Entre o Sertão e a Capital.
Alô, Fran? Oi, Gel. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Francisca. Tudo bem contigo? Como vai a vida aí em Triunfo? Por aqui tá tudo certo, Gel, graças a Deus. E por aí, hein? Como é que vão as coisas? Por aqui tá tudo bem, a gente vai se organizando. Sim, Fran, ficasse sabendo da caravana pela democracia e pelo voto consciente que rolou por alguns municípios de Pernambuco? Oxe, fiquei sabendo não, Gel. E o que é isso? Mas, Fran, a caravana pela democracia e pelo voto consciente foi uma série de apresentações de teatro que aconteceram, inclusive aí no Pajeú, para falar da importância de votar e de votar direitinho. Foi mesmo, Gel. Que massa. Vocês escutaram um pedacinho da rádio novela? Escutaram, né? Então, eu trouxe só um pedacinho porque meu tempo já está acabando e eu queria mostrar uma outra coisa. Ou seja, essa rádio novela vai ao ar toda semana, né, num programa da rádio do Centro Sabiá, que chama Em Sintonia com a Natureza. Ela é parte desse programa e tem uma audiência já muito grande, porque as pessoas ficam ligando, inclusive querendo conversar com o Gel e Fran também, ou seja, querendo dialogar. É uma perspectiva de trabalho ali na comunidade que tem gerado muito resultado. E aí, por último, eu queria mostrar esse vídeo, que é um vídeo sobre essa caravana pela democracia e pelo voto consciente, que para nós é uma forma de comunicar, de fazer uma comunicação público, ou seja, de fazer essa coisa que... E eu vou acabar com isso, né? Eu vou também mostrar só 1 minuto, porque para vocês terem uma ideia do que eu estava falando, não vou mostrar todo. Mas, assim, e aí, finalizando minha fala, assim, eu acho que tem um grande desafio de como comunicar com a sociedade, ou seja, talvez nós precisamos nos desarmar um pouco e olhar para essa realidade, fazer a leitura e dizer como dialogar com a sociedade de uma forma direta, que seja compreensível, ou seja, a partir de vários canais diferentes. A nossa linguagem não é uma linguagem fácil, não é uma linguagem simples, né? A linguagem das ONGs, às vezes, é muito difícil e ela fica ali no nicho muito fechado, né? Então, como ganhar a sociedade? E se ganhar a sociedade, eu acho que a gente tem muito a aprender ainda, ou seja, a fazer a crítica e, ao mesmo tempo, entender o que é que tem por trás da estratégia. Porque as fake news é uma merda, mas ela chega a milhares de pessoas. O que é que tem por trás da estratégia da fake news? Que não é somente o disparo em massa, assim. É uma mensagem, talvez, direta? É uma mensagem simples, né? Então, assim, eu acho que é preciso olhar para isso e entender como é que a gente pode também fazer frente a isso, trazendo uma mensagem simples. Eu acho que Verônica mostrou vários exemplos, né? Do LAMB, da rádio, ou seja, como é que a gente comunica diretamente com as populações a partir de uma leitura mais simples da realidade. Vou mostrar o vídeo rapidinho, um pedacinho dele, para vocês verem essa estratégia. Circo Brasil tem a honra de apresentar a vocês o espetáculo Caravana pela Democracia e pelo Voto Consciente. A Caravana em Defesa da Democracia e do Voto Consciente é uma iniciativa do Centro Sabiá, com a parceria com a FETAP, com a Articulação do Semiárido Pernambucano, com a Articulação Nacional de Agroecologia e a ABONG, com o apoio da Misério, exatamente para que a gente possa levar, através do teatro, uma reflexão para a população sobre a importância do voto consciente. A partir das propostas, a partir de uma perspectiva coletiva, de interesse coletivo, pode melhorar e transformar a vida das pessoas. Parar o roubo, não? Olha, a senhora tá séria, eu vou parar, viu? Eu prometo. Não, não é você não. Não sou eu, não. Quem foi que disse? Quem foi que falou isso? Tá faltando um vídeo, é só som. Acho que é interessante, porque é o que a gente precisa ter consciência, né, pelo voto em quem votar. Carlos, o vídeo não se dá para... Não dá para ver o vídeo. Pra quem a gente gosta, né? Porque tá fazendo... Carlos. Opa. Você tem que compartilhar a outra janela, né? A janela do browser, do vídeo. Aí vai sair também. Oi, gente, vocês não conseguiram ver o vídeo, né? No pior das hipóteses, Carlos, a gente compartilha o link
E as pessoas podem assistir o vídeo, né? Aí a gente tem... Eu vou fazer isso para também não estourar o tempo, né? Uhum. Já está no meu relógio 24 minutos, já passei 4 minutos do meu tempo. Bom, eu acho que é isso. Queria dizer que, assim, eu acho que tem um desafio aí muito grande, que eu até notei aqui nas falas, né, e vendo aqui o chat, que, assim, o algoritmo que faz todo esse processo, eu digo assim, o algoritmo ele é de direita conservadora. O algoritmo o algoritmo que rege toda essa história das redes sociais, porque ele nos leva sempre a uma coisa separada. Ele não nos leva a construir, a debater, ou seja, ele leva cada um para encontrar a sua própria verdade, ou seja, ele não leva a gente a fazer um amplo debate. Então, assim, esse é um grande desafio da gente lidar com essas ferramentas que hoje estão aí à disposição. E o desafio, porque essas ferramentas existem e nós precisamos utilizar, porque se a gente não ocupar esse espaço, ele vai ser ocupado pela extrema-direita conservadora. Então, nós temos que cada vez mais ocupar. Nós ocupamos ainda pouco esse espaço digital que está aí, né? É isso, obrigado. E eu vou mandar o vídeo aqui pelo link. Desculpe aí pelo contratempo técnico. Perfeito, muito obrigado, Carlos, muito obrigado de novo também, Verônica, e eu vi que teve algumas perguntas também de compartilhar o conteúdo dos slides, né? Eu não sei se vocês têm a possibilidade de disponibilizar também a apresentação, aí as pessoas teriam também o acesso aos slides, né? Caso isso for possível, vocês podem fazer. Perfeito. E, bom, vamos para as perguntas. Até agora, bom, temos perguntas que se repetem, né? Essas perguntas, como sair da bolha, né? Que o Carlos já abordou e a Verônica também tocou um pouco nesse assunto. E eu acho que aí já escutamos bastante o que vocês intentam de fazer. Uma outra questão que, assim, trabalhar com influência, esse exemplo do Carlos também, como engajar, ou como ter sempre conteúdo também para as famílias com as quais a gente já trabalha, ou com as quais o Centro Sabiá, no caso, já trabalha, como manter esse vínculo e fornecer informações com uma frequência, né? Também bem interessante, através de grupos de WhatsApp, etc. Então, aí já teve alguns exemplos. Talvez poderia ser também interessante, Carlos, entender nesse sentido um pouco melhor do que eu entendi. Vocês já analisam um pouco os dados, né, dos usuários, assim, por exemplo, das lojas que vão nas lojas no Recife. Eu não sei, vocês analisam mais dados assim das pessoas com quais vocês têm contato, ou que visitam o site, ou clicam em alguns vídeos? Vocês têm alguma forma de analisar esses dados também? Não, então, a gente analisa, sim, alguns dados. Acho que todo mês, cada, talvez, 40 dias, a gente faz um processo de analisar quem interage com as plataformas do Centro Sabiá, né? Seja no YouTube, seja no Instagram, no Facebook, e, bom, no site, né? E a gente está com uma campanha agora onde a gente também analisa quais são esses perfis, né? Ou seja, quem é que está relacionado a isso, quais são esses perfis e como é que esses perfis eles podem ser, a gente pode, como é que eu posso dizer, esses perfis que acessam o nosso perfil não necessariamente eles são o perfil tradicional de apoio ao Centro Sabiá, né? Ou seja, de apoio às coisas, às nossas pautas, né? Essa pauta mais progressista e tal. Então a gente muitas vezes vai também, se a pessoa acessa, ouviu, a gente também distribui esse conteúdo, né? Distribui esse conteúdo para essa pessoa, ou seja, de uma forma que ela vai ver em algum momento, quando ela está passando ali no Facebook dela, esse conteúdo de uma forma mais direta, né? De uma coisa mais, talvez, mastigada, para poder ela ir, aos poucos, entendendo aquilo. Tem uma coisa eu não sou de marketing, não, né? Na verdade, eu sou veterinário, né? Mas tem uma coisa na comunicação e no marketing, que, assim, que quando você vai vendo aquilo, você pode passar uma vez, duas, três, na quarta você começa a ficar curioso, entendeu? Em algum momento você vai lá e vai ver o que é. Ou seja, então, essa é a estratégia que as empresas usam para poder fazerem, muitas vezes, a gente
comprar alguma coisa, né? Ou seja, como é que, às vezes, você pode também oferecer uma ideia, né? Ou seja, uma ideia de transformar, né? Como... eu acho que até o Adriano Martins trouxe isso ontem na mesa, né? De um grupo de mães lá no centro do país que fez um vídeo. As mães fizeram um vídeo, né? Explicando o que é LGBTfobia, entendesse? Para outras mães. E assim, essa, porque você humaniza, né, o debate. Uma coisa é uma mãe falando, outra coisa é um menino, um adolescente falando isso. Outra coisa é a mãe dele falando para outras mães. Então, como você também, que eu acho que até o Adriano usou esse termo, né? Como é que você humaniza esse debate? Não é uma coisa fácil. Para nós tinha que ser direto. Mas, para isso ser mastigado, talvez precise chegar de uma forma diferente, com outro tom de voz, né? Com outra leitura. Essa perspectiva de tom de voz é uma coisa fundamental. Quando você vai fazer qualquer coisa, você tem que pensar, ó, o meu público que eu quero, que tom de voz eu falo com ele? Nós falamos, por exemplo, a gente está com uma campanha com mulheres. Então, assim, o tom de voz para falar com mulheres é diferente de falar com homem. Ou seja, entender quem é o meu público me faz entender como é que eu falo com ele, sabe? Se, não, interlocutor vai ser uma mulher ou um homem. Não, vai ser uma mulher, porque eu estou falando com as mulheres. É isso. Essa análise de dados que vocês fazem, ou, né, depois assim, direcionar as mensagens para esses grupos assim, que vocês querem alcançar, nesse momento, para fazer isso, vocês fizeram isso como? Assim, propriamente ou com a ajuda de uma consultoria ou de algumas ferramentas? Como vocês fazem isso? A gente teve uma consultoria, na verdade, e a gente está num processo de construção de um plano. Na verdade, ele já finalizou, né, com o apoio de Miséria. Até acho que eu vi a Cláudia Fix aqui, nos ajudou também nesse processo, ou seja, construir um plano de comunicação, de engajamento de pessoas, e a gente foi com outra consultoria também entendendo como é que isso funciona, né? Ou seja, a gente teve ajuda, mas essas próprias ferramentas que a gente está falando aqui, virtual, né? Facebook, Instagram, YouTube, elas têm já essa métrica, né? Elas te dão a métrica já. Então, já te ajuda, inclusive, a visualizar, né? Por exemplo, quem curte as coisas do Sabiá, 60% de quem curte o Sabiá são mulheres entre 35 e 40 anos. Então, assim, eu produzo também coisas olhando para isso, né? Para que esse grupo, ou seja, eu cultivo essas pessoas nesse perfil, né? Agora, claro, tem um mundo que está aí fora. Tem um mundo real que está aí fora. Aí, por isso que eu acho que a Verônica fazia essa questão, eu também trazia como conectar esse mundo aqui, virtual, que está cheio de métrica, com o mundo real, na vida real, que acontece nas periferias, nas comunidades rurais. Como é que a gente conecta isso? Bem legal, muito obrigado, Carlos. Uma outra questão, assim, Verônica já mostrou algo, né, assim, no mundo real, essa ação de mostrar que o Bolsonaro não apoiou, assim, o auxílio emergencial, né, assim, fazer isso nítido. Uma pergunta que vai um pouco nessa linha, vocês já também pensaram em estratégias de divulgar alguns canais de mídias sociais, né, de algumas pessoas que produzem muito fake news, né, para deslegitimizar certos atores nas mídias sociais. Vocês já trilharam um caminho assim? De mídias sociais, de utilizar? Sim, por exemplo, denunciar. Denunciar ou também gerar uma visibilidade que esse canal está produzindo muito fake news, né? Assim, tentar de levar isso também ao mundo real, as pessoas para, né, enfrentar algumas fontes principais de fake news. Nós temos, obrigada pela pergunta, Manuel, acho que nós temos trabalhado muito isso no âmbito do movimento e dos grupos populares, ainda como uma tática de formação, mas aí não temos feito assim campanhas como isso aqui é fake, né? O que nós temos é levado a informação correta, quer dizer, fizemos isso no auxílio emergencial, fizemos isso em relação às questões da violência contra as mulheres, temos feito muito essa estratégia que eu mostrei aqui do LAMB, né? Que tem a ver com o que o Carlos disse, é entender qual é a mensagem simples que está sendo passada na fake news e desfazer essa mensagem, né? Mas desfazer essa mensagem exige uma ação nas redes,
Eu concordo muito com isso que o Carlos traz. A gente tem no SOS Corpo Lido nossas métricas, onde é que a gente tem tido mais alcance, mas a gente tem, sobretudo, feito essa leitura também nas rodas de discussão, nas rodas de conversa, nos momentos de formação, porque as próprias mulheres nos dizem, olha, o que mais chega também aqui na minha família pelo WhatsApp é isso, isso e isso. Então, a gente tem feito também essa leitura da conjuntura virtual e das fake news nesses processos de formação. Isso tem sido muito, muito importante para a gente poder desenvolver como agir. Agora, eu acho que tem duas dimensões para a gente pensar, esse furar a bolha, né? Eu acho que a gente tem feito, como o Carlos já disse, muita articulação. Para furar a bolha, a gente precisa articular muito, articular com vozes que são muito presentes hoje no debate, e a gente tem essa contradição no contexto brasileiro, né? Ao mesmo tempo que a gente tem Bolsonaro e os grupos conservadores com suas fake news, mas a gente tem muitas vozes se posicionando, vozes que não se posicionavam antes. Então, o contexto do golpe e a resistência contra o golpe gerou também uma convocação de vozes na sociedade brasileira, como artistas, por exemplo. Então, nas redes sociais, a gente conta hoje com possibilidade, o Carlos falou da Preta Gil, mas a gente tem muita gente, muitos artistas se posicionando sobre a questão feminista, sobre a questão do racismo, da agroecologia, da causa indígena, da justiça socioambiental. Essa possibilidade só existe porque isso vem de um trabalho permanente, né, de firmar essas questões no debate público. É por isso que isso hoje é possível. Mas esse processo também de resistência gerou também uma convocação muito importante, e as redes sociais permitem que a gente se articule com essas pessoas. Eu acho que isso é uma estratégia bem importante. A outra estratégia para furar a bolha é a gente atuar nos territórios, e isso também exige articulação. Eu estou trazendo aqui os materiais dessa campanha, Tire o Fundamentalismo do Caminho, mas essa é uma campanha direcionada às mulheres populares. Essa campanha não vai chegar nas mulheres populares só pelo Facebook, nem pelo WhatsApp, nem pelo Instagram. Ela vai chegar através de grupos que atuam nos territórios. Então, também a articulação que está por trás, e com certeza a radionovela do Sabiá também, são os grupos que estão lá nos territórios que são, digamos, os agentes que vão podendo multiplicar esse tipo de ação. Então, eu acho que é muito importante essa questão da articulação de vozes. O terceiro ponto é trabalhar a linguagem. A gente precisa trabalhar a nossa linguagem, precisa construir formas de comunicação cada vez mais populares. Isso é um desafio para o movimento feminista, porque a gente vocaliza questões que não são fáceis. Eu falei aqui de uma questão dos direitos reprodutivos, não é fácil. Não é fácil em muitos espaços, não é fácil na sociedade brasileira. Então, como é que a gente fura a bolha em temas como esse? No caso dessa menina, o que furou a bolha foi o grande acontecimento. Então, a gente também precisa gerar acontecimentos reais que possam ganhar força na virtualidade. Então, as ações diretas contra Bolsonaro, né? A ação direta do povo indígena acampando em Brasília, as ações diretas que o movimento feminista faz, eles podem também gerar muito debate nas redes e furar um pouco essa bolha. Então, eu acho que a gente tem apostado em todas essas táticas. Eu queria insistir muito na questão da linguagem, porque eu acho que é um desafio nessa campanha mesmo contra os fundamentalismos. Para nós foi um desafio, a gente sabia que era muito potente usar o discurso religioso, que é o que é usado pelos fundamentalistas, para desfazer o que eles fazem. Mas como nós, organizações feministas, faríamos isso? Então, foi todo um processo de diálogo com teólogas feministas para a gente, que é uma organização laica, poder também compreender essa linguagem e, ao mesmo tempo, ver como o que dessa linguagem podia ser uma mensagem feminista laica também, né? E uma mensagem feminista potente. Então, eu acho que tem a ver com esse desarmar que o Carlos fala. São encontros inéditos na nossa história, mas são encontros possíveis porque a gente está juntas em outras lutas, e nesse momento que a gente está enfrentando um fundamentalismo religioso muito grande, não tem como a gente não se abrir para outras linguagens pelo peso que elas têm nas mulheres, especialmente nas mulheres populares. Então, eu acho que são exemplos de tudo que a gente está movendo para poder furar essas bolhas e gerar outras possibilidades. E queria insistir nisso, a gente não enfrenta isso só nas redes, a gente tem que ter estratégia para as redes, mas tem que conectar isso com a força da nossa ação na vida real, porque inclusive o que ganha repercussão nas redes é o que a gente gera de acontecimento e fato político também, né? É isso.
Perfeito, muito obrigado, Verônica. Aqui uma pergunta que talvez a gente pode até conectar com o tema de furar a bolha, né? Surgem duas perguntas que vão um pouco na linha de conseguir não reagir, né? Mas agir e provocar uma reação, né? Ou assim, estar na frente e provocar uma reação da direita, por exemplo, né? Então, na verdade, eu me pergunto, você já vivencia num caso onde você se sentia na frente e a reação então veio da direita, né? Vocês estavam e eles tinham a tarefa de reagir. E me imagino se isso acontece, isso é também um indicador que furamos a bolha, né? Então estamos atingindo também um público assim da alvo da direita, né? Tu vai, Verônica, ou eu? Vai lá, Carlos, depois eu queria dar um exemplo. Pode ir. Não, então, tá. Então, veja, a gente... Primeiro dizer, assim, que é muito difícil quando... É muito difícil quando você tem num governo nacional um presidente como Bolsonaro e toda uma estrutura dessa, porque a forma de funcionamento do Brasil, ela tem um poder muito centralizado no governo federal. Então, o poder de agir do governo é muito grande. E a quantidade de informação e de coisas que o governo lança, porque, assim, são programas que já existiam. Então, é difícil, às vezes, você se posicionar com algo que não vá de encontro a isso, porque a gente, como sociedade, é muito pautada pelo Estado, né, no Brasil. E aí, claro, nos outros países, não sei como é que funciona isso, mas como a gente tem programas muito grandes, né? Então, toda semana, o Bolsonaro está dizendo uma coisa, ou seja, a estratégia dele é essa. A gente ainda, eu avalio, né, que a gente ainda não conseguiu se desvencilhar disso. E eu digo a gente, as organizações, mas a oposição a Bolsonaro ficou o tempo inteiro jogando cortina de fumaça. Toda semana ele dizia uma besteira, uma piada, uma bobagem, e a oposição ficava ali se debatendo naquela, sabe? Tipo assim, aquilo não ia levar a nada, era só uma forma de uma cortina de fumaça. Eu queria dar um exemplo, assim, de uma coisa que a gente fez, que não tem nada a ver com esse campo da política, mas é um exemplo bem simples. O aniversário do Centro Sabiá de 25 anos, foi há uns 3 anos atrás. Nós fizemos uma ação no centro do Recife. E nós, discutindo lá internamente, dizemos o seguinte, vamos fazer uma campanha que as pessoas têm muitos aparelhos eletrônicos, né, hoje. Com o advento da tecnologia, os aparelhos foram perdendo o uso, né, e virou lixo. Aí a gente disse, vamos fazer uma campanha e vamos... Já que o Sabiá planta agrofloresta, vamos pedir aos agricultores que eles doem mudas para a gente de plantas de árvores. Ou a gente compra algumas. E a gente faz uma campanha que se chama Mude com Mudas. E aí fizemos uma parceria com uma organização daqui que junta lixo eletrônico e restaura, que é os trapeiros de Emaús, e eles foram para lá com um container. Minha gente, chegou mais de 1.500 pessoas. A gente não deu conta. Ou seja, furou a bolha do Sabiá totalmente. Teve gente que, no condomínio que morava lá em Boa Viagem, juntou uma caminhonete, saiu juntando os apartamentos, todo o lixo eletrônico que tinha, e chegou lá com uma caminhonete para dizer, não, agora aqui são 50 mudas, não sei o quê, parará, parará. Então, que é muito simples, né? Ou seja, todo mundo tem lixo eletrônico, todo mundo quer uma árvore em casa. Então, era um ganha-ganha. Ou seja, ganhava quem recebia o lixo eletrônico, ganhava quem recebia uma árvore. Então, tipo assim, estourou que a gente não conseguiu. Depois a gente teve que comprar umas 1.500 mudas para dar para pessoas que não tinham mais muda lá. Ou seja, acabaram e ficaram um mês depois indo lá no escritório do Sabiá pegar uma mudinha para levar para casa. Como é que fura a bolha, né? Como é que, às vezes, é uma coisa tão simples que a gente nem tinha noção do que a gente estava produzindo. Botamos lá no Facebook, botamos lá nas coisas e tal, não sei o quê. De repente, a Globo estava ligando para a gente para fazer uma matéria ao vivo sobre essa campanha lá no centro do Recife. Muito bacana. Verônica, você queria também comentar, né?
Isso, não, muito rápido. Eu acho que esse exemplo do Carlos é perfeito, quer dizer, repercute na rede o que repercute na vida real. Então, a gente fura a bolha também, gerando esse tipo de ação direta muito potente. Eh, eu queria dizer que a gente, em relação à pergunta do Manuel, a gente tem, sim, se preocupado muito com as reações, né? Tanto as reações, inclusive, em termos de represália, violência. A gente furar a bolha também tem esses custos, né? No caso dessa menina, a gente teve um debate imenso na sociedade brasileira sobre violência sexual, sobre direitos reprodutivos, e a gente teve uma ação de represália do governo, porque pouco depois da gente ter conseguido garantir o direito dessa menina, se baixou uma portaria para impedir ou para dificultar o acesso de todas as mulheres a esse direito. Então, quer dizer, é um exemplo de como a gente, né, quando tem grandes repercussões, recebe também esse tipo de represália. A gente tem se preocupado muito com cuidados digitais também, porque essa máquina poderosa das fake news gera muita reação violenta nas redes, mas também na vida cotidiana. Só para vocês terem uma ideia, no pós-eleições a gente teve muitas mulheres que adoeceram pelo medo, mas também pela violência, muitas que perderam suas casas em função de tudo que se divulgava naquele momento, e bom, todo mundo conhece muito isso aqui. Acho que é um exemplo dessas consequências muito reais do que se divulga nas redes. E em relação à pergunta da Júlia, né, sobre como a gente vai enfrentar essa máquina poderosa em 2022, eu acho que, como o Carlos já trouxe aqui como exemplo, as eleições municipais desse ano já deram um termômetro, né, já foram um terreno para isso. Então, acho que a gente tem experiências muito ricas. Carlos falou da experiência aí dessa ação nas campanhas eleitorais. Nós também, no SOS Corpo, no movimento feminista, fizemos ações no contexto das eleições para colocar questões no debate público, né? O movimento fez cartas de compromisso, quer dizer, eu acho que a gente também teve uma atuação nesse contexto para enfrentar algumas mentiras que eram divulgadas em relação às candidaturas. Em Recife, por exemplo, a candidatura que era de uma mulher para prefeita no segundo turno sofreu muitos ataques por ser uma mulher, e aí eram muitas fake news usadas contra ela, então a gente teve que se manifestar em defesa dela, porque era em defesa das próprias mulheres na política, e então eu acho que a gente tem construído experiências importantes e construiu nessas eleições agora municipais, que vão nos ajudar em 2022. Eu acho que a gente também construiu uma experiência muito forte na própria eleição de 2018, porque por mais que Bolsonaro tenha ganhado, a gente teve um segundo turno primeiro a gente teve um segundo turno, e a gente só teve um segundo turno porque houve muita movimentação, houve o Ele Não, né, que foram ações nas ruas, e houve um trabalho imenso das forças progressistas e da militância para tirar o debate eleitoral do subterrâneo do WhatsApp. E a gente fez isso montando banquinha na rua, todo mundo acompanhou o que foi a beleza daquele trabalho político no segundo turno das eleições. E por mais que Bolsonaro tenha ganhado, e essa é a nossa tragédia, mas a gente só pôde sobreviver a isso porque fez esse trabalho imenso de diálogo com a sociedade. Eu acho que também temos esse aprendizado. Para a gente enfrentar as fake news no subterrâneo do WhatsApp e essa máquina, a gente precisa criar os espaços de debate na vida pública, na vida política, né, na rua, com o container, com a barraquinha, com o lambe. Quer dizer, eu acho que não perder de vista que o espaço público precisa ser mantido. Foi assim que a gente se manteve até hoje, é assim que a gente precisa continuar se mantendo. E quero finalizar dizendo que a gente precisa também pensar muito esse furar a bolha a partir daí, né? A partir dos fatos políticos que a gente gera, a partir da ação, da permanência, porque nós nos movimentos sempre tivemos uma certa bolha. Agora, com a internet, essa bolha ela se configura de outra maneira. Então, também para a gente um pouco matizar
essa questão de furar a bolha, porque a nossa ação histórica sempre foi para furar uma bolha, nós nunca tivemos o amplo apoio da sociedade. Agora, com a internet, a gente tem uma massividade, né, de contra-informação em um território de disputa que ainda, em grande medida, é desconhecido da gente, mas temos construído as experiências do que vem de longe e do que a gente precisa construir agora. Eu queria só fazer uma pequena complementação a essa fala de Verônica, assim, no final, assim, dizer o seguinte, eu também já imagino que já está acabando, né, em tema também já de despedida mesmo, dizer o seguinte, eu acho que há um risco muito grande das fake news virarem modus operandi nas eleições brasileiras. Eu estou dizendo isso porque aqui no Recife, como a Verônica falou, aconteceu esse ano, assim, porque fake news, ou seja, como a Verônica usou o termo, esgoto, né, do subterrâneo do WhatsApp, ou seja, as mentiras que chegam pelo WhatsApp em grandes grupos, né, até depois uma jornalista aqui do Recife, mais recentemente, a Fabiana Moraes, escreveu um texto muito interessante chamado assim, o grupo de WhatsApp do meu condomínio, que faz uma reflexão profunda sobre essa perspectiva, né, de como é que isso chega nesses grupos, né, onde tem essas pessoas. E assim, a fake news ela foi usada no Brasil para eleger o Bolsonaro. E era uma tática bolsonarista, ou seja, mentir, pregar o ódio, parará, parará, parará. Na eleição do Recife, ela foi usada pelo Partido Socialista Brasileiro, pelo PSB, que é um partido de centro-esquerda. É um partido que teve lideranças, né, importantes para a redemocratização do país, como Miguel Arraes. Então, assim, é uma questão, entendeu? Isso é uma questão que me preocupa, eu acho que nos preocupa, assim, como é que fake news pode virar, de fato, um elemento surpresa para o processo eleitoral no Brasil e o modus operandi, que é um risco muito grande, porque é isso que eu estava dizendo, é muito difícil ficar desmentindo as coisas, é muito complicado ficar fazendo essa história de desmentir as coisas, entendeu? Assim, aqui a gente usa um ditado que diz assim, é difícil dizer que focinho de porco não é tomada, né, quando alguém diz que é tomada. Então, assim, é isso, o cara diz lá que existe ideologia de gênero e você tem que dizer que não existe isso e você tem que ficar construindo os argumentos que são óbvios para dizer que isso não existe. Mas eu acho que é uma tarefa nossa do Brasil, mas também é uma tarefa, né, de vocês que estão aí na Alemanha, de organizações, inclusive, importantíssimas, que financiam esse trabalho, que acreditam nesse trabalho, né, que tem essa abertura para a gente construir esses caminhos. Então, é isso. Queria agradecer esse espaço também, né? Deixar um abraço. Perfeito, muito obrigado, gente. Eu acho que isso foi bem construtivo. Teria muitos pontos que poderíamos abordar ainda. Eu acho que a gente está só começando, na verdade, porque o tema é complexo, tem várias dimensões e eu também, né, eu enxergo uma grande necessidade, né, de enfocar nessa temática. Isso que o Carlos agora traz, né, esse elemento que também outros atores no âmbito político estão adaptando essa estratégia, nos mostra mais uma vez quão importante que é de trabalhar consistentemente essa temática em conjunto, nós daqui, junto com vocês, em redes, e pensando em estratégias como enfrentar essa situação muito complicada que está há anos aí e parece não se resolver sozinho, né? Então, bom, gente, muito obrigado pelo input e pelas perguntas construtivas também na plateia. E a Tília, mais uma vez, por também priorizar as perguntas. E do que eu entendo, o chat vai ser salvo, né? Então, depois vocês vão poder também acessar todos os links que foram postados. E do que eu entendo também, isso ainda não sei, mas eu acho que as apresentações também. Então, tem bastante aí. E se vocês tiverem interesse de entrar um pouco mais em detalhe, ou perguntar assuntos sobre como, por exemplo, o Centro Sabiá e SOS Corpo estão, por exemplo, realizando formações no âmbito digital, ou como analisam dados, ou sei lá o quê. Não sei, de repente, vocês estão também disponíveis para responder algumas dúvidas ou se articular com outras organizações, né? Bom, gente, muito obrigado e uma ótima tarde ainda. Um ótimo dia.